Então, gente, continuando aqui, só fazer umas observações sobre essa tabela aí, que eu esqueci de fazer no vídeo passado, que é o que? Essa quantidade de dinheiro que o governo fabrica, é o papel moeda emitido, e esse dinheiro fica guardado junto ao Banco Central. Na medida que ele põe esse dinheiro em circulação, o dinheiro, papel moeda emitido, a parte do papel moeda emitido, se torna papel moeda em circulação, né? E o governo, o Banco Central, Casa da Moeda, está continuamente destruindo cédulas e moedas velhas e pondo moedas novas em circulação, né? Então, diariamente, o governo fabrica dinheiro. A questão é que a imensa maioria do dinheiro que o governo fabrica é só para manter o meio circulante, que é assim chamado pelo Banco Central, que são as cédulas e moedas em circulação em bom estado de conservação. Então, moedas destruídas, rasgadas, sujas, elas continuam valendo, só que na medida que isso chega na mão do sistema bancário, o sistema bancário troca essas cédulas junto ao Banco Central, né? Isso é uma observação. Outra observação é o que? Se você olhar ali as moedas comemorativas, existe moedas comemorativas em valor muito pequeno, uma quantidade mínima, por isso mesmo que as pessoas consideram que nem existe, mas tais moedas existem, que são as moedas de R$3 e R$4, né? Então tem moeda de R$3 referente à comemoração dos 30 anos do Banco Central do Brasil. Foi lançado em 94, que o Banco Central foi fundado em 64. Também tem a moeda de R$4, comemoração ao Tetra, né? E aí, buscando na internet, eu achei aí a imagem dessas moedas, né? A moeda de R$3 existe, né? A cédula de R$3, se o governo quiser fabricar, ele também fabrica, nada impede. No caso, ele só fabricou uma moeda, mas como a gente vê ali na tabela de novo, a moeda de R$3 foram fabricadas 5 mil moedas de R$3, então dá R$15 mil em circulação em moedas comemorativas de R$3. Elas valem dinheiro normalmente, mas na realidade isso aí vale mais para colecionador, né? Possivelmente um colecionador de moedas, ele pagaria até mais do que o valor de face da moeda só para ter essa moeda em sua coleção, né? Então uma moedinha de R$3 acaba valendo 50, 100, R$200 por ser uma moeda comemorativa. É rara essa moeda, né? Isso é uma segunda observação. E terceira observação que meio que já fiz é a ideia de que o governo, Banco Central, Casa da Moeda, eles podem emitir moedas, cédulas e moedas metálicas no valor que eles que o governo bem entenda. Se ele quiser fabricar uma cédula no valor de R$1 milhão, ele fabrica. Antigamente havia restrições, foi o que eu falei. Economia monetária é um assunto importante, é amplo, não vamos falar sobre isso. Mas antigamente as moedas, papel moeda e cédulas, moeda metálica e cédulas de papel moeda, elas garantiam ao seu detentor o direito a trocar por algo. Aí tinha o famoso padrão ouro, as pessoas podiam trocar moeda por ouro. Mas isso de fato no Brasil nunca ocorreu. Ocorreu em países centrais. Inglaterra tinha padrão ouro. O cruzeiro brasileiro era lastreado em libras esterlinas, né, que é a moeda da Inglaterra, ou os réis brasileiros antes do cruzeiro. Mas hoje em dia isso não existe mais, tá? Hoje em dia, quando você tem uma cédula de papel moeda em mãos do valor de R$100, o que você tem é a expectativa de poder comprar algo. É só a expectativa que você tem em mãos. Você não tem direito a nada, você não tem direito a 1 quilo de ouro, a uma quantidade de ouro ou de produto agrícola qualquer, soja, arroz, ou a nada. Quando você tem R$100, você só tem o direito de poder trocar, usar esses R$100 como você bem entenda, mas o que especificamente, se você não conseguir trocar esse dinheiro por nada, você tem direito a exigir o que do governo ou do Banco Central? Nada. O Banco Central não tem que te dar nada em troca dessa cédula de R$100, tá certo? Então, 3 observações que eu fiz aí.
Mas é o que eu falei no vídeo passado, a ideia de que o governo, o dinheiro que está em circulação é o dinheiro emitido pelo governo e posto em circulação, então seriam esses 263 bilhões de reais em moedas e 7 bilhões de reais, 270 bilhões, né, de reais em moedas e cédulas de papel moeda. Esse seria todo o dinheiro em circulação no Brasil. Eu consultei ali o link que eu indiquei e eu vi que as moedas comemorativas elas totalizam um valor de 3 milhões com M, 3 milhões e meio de reais. Então é um valor desprezível as moedas comemorativas. A massa do dinheiro está em cédulas de papel moeda e moedas metálicas também tem um valor relevante, né? Mas o total de dinheiro na economia são esses 270 bilhões de reais, como a gente vai ver, não. Por quê? Porque o sistema bancário ele é capaz de criar moeda na economia, ele é capaz de ofertar crédito. Ele não fabrica cédula de papel moeda, mas ele cria meios de pagamento, que é o que interessa. O objetivo de você ter um dinheiro, uma cédula de dinheiro R$100 é você comprar o que você queira. Mas se você não tem R$100, mas tem um depósito no banco no valor de R$100, então você pode passar seu cartão de débito, o efeito prático é o mesmo, né? Então o que interessa não é propriamente a quantidade de dinheiro físico, impresso, fabricado, cédula de papel moeda e moeda metálica. O que interessa são os meios de pagamento disponível no sistema bancário. E o sistema bancário é capaz de criar meios de pagamento, então, né? Só que o meio de pagamento que o sistema bancário é capaz de criar é baseado na moeda que existe em circulação. E a moeda que existe em circulação, falei no vídeo passado, pela questão do curso forçado, é o dinheiro emitido pelo governo, aqui no Brasil, de reais, né? Então esses 270 bilhões de reais que a gente está vendo aí, eles são base para o sistema bancário criar moeda na economia. E aí vamos falar agora sobre o multiplicador bancário, mas ao final das contas a gente vai desconsiderar o multiplicador bancário. A gente vai considerar que a quantidade de moeda é a emitida pelo governo. Mas não podemos perder de vista a existência do multiplicador bancário. Então vamos falar sobre ele, né? Mas então, com base no dinheiro emitido pelo governo e posto em circulação, a gente tem o quê? Temos aí as moedas comemorativas, mas no que diz respeito ao multiplicador bancário, a gente tem o quê? Vamos definir umas variáveis aqui. Vamos dizer que C minúsculo, esse desenvolvimento aqui eu vou tirar do livro do Simonsen, Macroeconomia, tá? Então C representa o total de papel moeda em poder do público, dos 270 bilhões de reais postos em circulação pelo governo, Banco Central, tantos bilhões ficam no bolso da população. Só que, é o que eu falei, o dinheiro disponível para a população não é apenas a cédula e as moedas metálicas, é também os depósitos bancários. Quando a gente considera as cédulas mais os depósitos bancários, então a gente tem o conceito de moeda na economia. A verdadeira moeda na economia é a soma do dinheiro que está no seu bolso mais o dinheiro que está depositado nos bancos, tá? Então M representa o total de moeda. Essa total de moeda se divide em um pedaço, é um dinheiro que está no seu bolso, que é esse aí que a gente está definindo. C é a fração da quantidade de dinheiro que você tem e que está em seu bolso, é o papel moeda no poder do público. É o dinheiro que está na mão das pessoas, ou no bolso, ou guardado na gaveta, ou debaixo do colchão. É o dinheiro que está na mão das pessoas e empresas. De outro lado, nós temos D, que se representa essa variável D, D minúsculo, é o total de depósitos à vista nos bancos comerciais. É o valor de dinheiro depositado em conta corrente, tá? Então todo o dinheiro que você tem disponível para gastar agora, ou é um dinheiro que está na sua mão, ou é um dinheiro que está no banco, mas não qualquer dinheiro no banco, é um depósito específico. Você pode ter uma aplicação de longo prazo, não seria um depósito à vista. Depósito à vista é conta corrente, que não rende juros, para simplificar, né? Mas então, estou considerando que dinheiro na economia seja o dinheiro que está na sua mão, ou o dinheiro que está depositado no banco em conta corrente. Então, se a gente somar C e D, o C é um valorzinho que está entre 0 e 1, é uma
É uma razão, né? Você tem 100 reais, você tem 100 reais ou 1.000 reais. Dos 1.000 reais, 100 reais estão na sua mão e 900 reais está depositado no banco. Então o total de dinheiro M que você tem é 1.000. Desses 1.000, 100 está na sua mão. Então 100 dividido por 1.000 é 0,1. Esse seria o valor do C. Dos depósitos você tem 900. 900 dividido por 1.000, 0,9. Esse seria o valor do D. C mais D daria 1, tá certo? Mas do dinheiro que você deposita nos bancos, o que os bancos fazem? Uma parte desse dinheiro eles guardam como reservas e outra parte eles emprestam. Isso é forma de falar, né? Na verdade, né, quando você deposita seu dinheiro, o banco considera para cada pessoa o dinheiro que está sendo depositado. Ele pega o volume total de todos os depósitos e saques, vê o dinheiro que está ali relativamente parado no banco, esse dinheiro ele empresta. Com relação ao dinheiro que está entrando e saindo, ele mantém uma parte em reservas, né, do total de depósitos. Mas, ou seja, do total de depósitos à vista nos bancos comerciais, eles guardam reservas. Então, R a gente vai representar como sendo as reservas, que são voluntárias, compulsórias e encaixes dos bancos, né? As reservas compulsórias é o dinheiro que o governo, via Banco Central, manda os bancos guardarem. Aí, de novo, se isso é certo, errado, bom ou mal, e como que eles guardam esse dinheiro, é assunto de economia monetária, não vamos nos aprofundar aqui. Mas R é o total de reservas dividido pelo total dos depósitos à vista nos bancos comerciais, tá certo? Então, se nos bancos comerciais tem 100 bilhões em depósitos, digamos que eles guardam 30 bilhões desses depósitos e os outros 70 eles emprestam. Então o total de reservas do sistema bancário seria 0,3. Por quê? Porque ficaria 30 bilhões dividido por 100 bilhões de depósitos, tá certo? Então R também é um valor que varia entre 0 e 1. Mas aí chamar a atenção, né? Reservas, elas têm as compulsórias que o governo manda, o Banco Central manda os bancos guardarem, mas também tem as reservas voluntárias e encaixes. Os encaixes é um tipo de reserva, é a pior reserva que tem para o banco, né? Quando você vai no caixa eletrônico sacar dinheiro, lá tem cédulas de papel moeda. Esse é um dinheiro que o banco está guardando, para ele não rende nada, mas se você parar para pensar, você faz uma aplicação no banco, ou tem gente aplicando dinheiro no banco, essa gente vai receber uma remuneração, não considerando os depósitos à vista, né? Mas então o banco tem que pagar as pessoas para receber, para manter o dinheiro aplicado, mas o banco guarda um pedaço dos depósitos das pessoas ali no caixa eletrônico. O banco não ganha nada e ainda paga sua clientela. Em caixa é terrível, né? O dinheiro que os bancos mantêm no caixa eletrônico, para o banco, é dinheiro terrível, né? Mas enfim, temos essas três variáveis, cada uma delas varia entre 0 e 1, tá? E por último, vamos definir o papel do governo, um dos papéis do governo aí, que é a base monetária. O que é a base monetária? A base monetária é o saldo total do papel moeda em poder do público mais as reservas totais em dinheiro dos bancos comerciais, tá? Porque os bancos podem manter reservas, no Brasil podem manter reservas em títulos também. Mas, ou seja, a base monetária nada mais é do que o total do dinheiro emitido pelo governo, pelo Banco Central, Casa da Moeda, e posto em circulação. Esse dinheiro ou está na mão da população ou está na mão do sistema bancário, tá? Não tem outro lugar para estar. Se você pensar, não, meu tio enterra dinheiro no fundo do quintal, isso considera como sendo papel, moeda em poder do público. Ou então você tem dinheiro guardado na gaveta, não está na minha mão. Tá, é forma de falar. É papel, moeda em poder do público, tá? Então a base monetária é aquela tabela que a gente viu anteriormente. A base monetária nada mais é do que os 270 bilhões. Então 270 bilhões emitidos pelo Banco Central não é o total de moeda na economia, na verdade é a base. Por quê? Porque o sistema bancário fará com que o total de moeda seja maior do que a base monetária, né? E por quê? Porque da definição da base monetária, a gente pode reescrever ela com base nas variáveis em que a gente está considerando, como sendo C que multiplica M,
é a parte da base monetária que está em poder do público. M é o total de dinheiro, 100 bilhões. Desses 100 bilhões, digamos que 10 bilhões está na mão do público. Então, Czinho é 0,1 vezes o M, que é 100 bilhões, daria justamente os 10 bilhões de papel moeda em poder do público. Mais a parte do papel moeda em circulação que está na mão dos bancos. Que parte é essa? É o total de dinheiro disponível na economia vezes a parte desse dinheiro que as pessoas mantêm guardado nos bancos. E desse dinheiro que é guardado nos bancos, os bancos guardam só um pedaço como reservas. Então R é o número entre 0 e 1, D o número entre 0 e 1 e M é o total de dinheiro na economia. Desse total, um pedaço D está guardado nos bancos. Dessa parte que está guardada nos bancos, um pedaço os bancos guardam em dinheiro, R, tá? Mas, ou seja, a base monetária nada mais é do que, na esquerda, o dinheiro está no bolso da população, na direita, o dinheiro está no bolso dos bancos, tá? Olha a equação e veja se você entende. Mas aí foi o que eu falei, como C mais D é igual a 1, então C é igual a 1 menos D. Então, só fazendo algebrismo, a gente tem que B, substituindo o C pelo 1 menos D, a gente vai tirar o C do problema aí para simplificar. A gente tem que, a base monetária fica sendo M menos DM mais RDM, tá? E botando o D na segundo e terceiro elemento ali do lado direito dessa expressão, em evidência, a gente vai ter essa equação aí. E botando M em evidência, a gente vai ter que a base monetária é igual a M que multiplica essa expressão 1 menos D que multiplica 1 menos R. E sendo assim, M, o total de moeda na economia, é igual a base monetária dividido por 1 menos D que multiplica 1 menos R. Tá? Ou a gente pode reescrever isso como sendo M é igual um fator M minúsculo, M maiúsculo, que é o total de moeda na economia, é igual M minúsculo que multiplica B, onde B é a base monetária. Esse M minúsculo é o chamado, conhecido como multiplicador bancário. Quanto que os bancos multiplicam de dinheiro na economia dada a base monetária. Esse M nada mais é do que a expressão 1 dividido por 1 menos D, que multiplica 1 menos R, tá certo? Aí eu vou dar uns exemplos numéricos, mas deixa o próximo vídeo então. Valeu, tchau!